Você está em pé, então sente, porque o papo agora é muito sério. E tem muita coisa acontecendo que você não está entendendo e coisas que irão acontecer que você ainda não percebeu. Se você não me segue, já segue logo e compartilhe o máximo que puder esse vídeo. É muito importante. Nos últimos anos eu tenho dado várias entrevistas e feito projeções e análises das quais eu não errei uma ainda. Mas nas últimas entrevistas que eu tenho dado, nos últimos 6 meses para cá, as pessoas me perguntam principalmente por que Flávio foi escolhido. Vem cá, você não achou estranho não Flávio Bolsonaro ter sido escolhido de forma abrupta, sem uma conversa com o presidente de partido, sem que ninguém soubesse disso, nenhum aliado próximo? E do nada, apenas Flávio chega com uma carta dizendo que foi o escolhido. Apenas 3 personagens sabiam: Eduardo, Carlos Bolsonaro e o próprio Flávio. Nem a Michele. Coisa estranha. A mulher, um ativo tão importante quanto a Michele. Por que nenhum desses candidatos, como Tarcísio, a Michele e o próprio Caiado, eu já tinha falado isso, não foi surpresa para mim, Bolsonaro nem a família daria nunca esse ativo a alguém que eles não tivessem o controle. Eu falei isso e disse mais, que se Michele emergisse, ela seria atacada pelos filhos. E aconteceu do jeito que eu falei. Eu não errei uma. E disse mais, que se o Flávio, porventura, saísse do jogo, se a Michele fosse escolhida, ela seria atacada moralmente. E isso nem precisou acontecer. E o que tirou qualquer tipo de dúvida, pelo menos de minha parte, foi quando a Michele se manifestou daquela forma, com a autorização do Jair, e de repente ela foi atacada mais uma vez, de forma extremamente baixa pela família. Você nunca se perguntou não? Eu vou te explicar. Jair Bolsonaro foi obrigado a colocar o nome de Flávio como seu sucessor. E quem exigiu isso foi aquele que se julgava candidato natural para ser o representante da família como candidato a presidente, Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro mandou uma carta para Jair Bolsonaro o chantageando. Isso não começou agora. Nessa carta continha ameaças de que se Jair não apontasse, não indicasse Flávio Bolsonaro como sucessor, como candidato a presidente, Eduardo Bolsonaro iria destruir Jair Bolsonaro. Inclusive, sendo obrigado mais uma vez a fazer uma segunda carta. E geralmente essa carta é entregue a Flávio. Pense, está tudo muito claro. Essa carta era um backup. Caso somos mortais, né? Apostaram que Alexandre de Moraes ia cair na armação deles. Levaram o pai para a prisão para que todo esse embaraço e o que ainda está por vir pudesse não ser o foco das atenções. O jogo é muito mais pesado do que vocês imaginam. As pessoas não entendem que a relação dessa família é doentia. Essa família chantageia o pai. Essa família é capaz de coisas que você nem imagina. Lamento muito eu não ter ainda imunidade e nem contar com a proteção estatal. Mas estamos falando de uma quadrilha com relações estreitas com o crime organizado. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. Flávio Bolsonaro, ele está a caminho de desistir. Eu falei isso recentemente, mas ainda há uma possibilidade dele continuar. Você sabe por quê? Porque, primeiro, ele tem total consciência que, mesmo que seja eleito senador, ele será preso. Busca apreensão, ficará provado esses indícios de corrupção, assim como aconteceu hoje, que foi os depósitos que ele recebeu de honorários. Flávio Bolsonaro é lá advogado de ninguém. E logo de quem? Do Banco Master, que ele tinha jurado que não tinha tido nenhuma outra relação a não ser do filme. Já apareceu isso aí. Eles mentem. E olha, eles são capazes de tudo, inclusive de atacar a mulher do pai. De atacar a mãe de uma irmã. Pelo poder, eles são capazes de tudo, inclusive de trair a pátria. Preste bem atenção. Preste bem atenção. Há um compromisso do governo americano de comprometer o processo eleitoral do Brasil. Forjando, inclusive, até um atentado. Anotem isso que eu estou falando.